Fala galera do terceiro ano, já estamos de volta. Intervalinho pequeno, mas eu acho que deu tempo aí de você beber uma água, de ir ao banheiro rapidinho, para nós continuarmos aqui a falar sobre a geração de 45. Estamos então na nossa segunda aula sobre este tema, a geração de 45. Eu sei que tem pouquinho tempo que nós tivemos essa primeira aula, mas vamos recapitular o que a gente disse lá na primeira? Bom, nós estamos em que momento da literatura? Nós estamos no modernismo brasileiro. Estamos então neste momento, depois de 1922, em que há uma ruptura com o que ocorria antigamente em relação aos fazeres artísticos. E aí começa, então, neste momento aqui, uma nova visão de fazer arte, tá? Lembra disso tudo que eu falei na primeira aula, né? E aí, nós vimos que o modernismo brasileiro, ele é dividido em 3 fases e que nós estamos estudando especificamente a terceira fase, que é a fase pós-moderna, a geração de 45, justamente pelo fato de esta geração começar em 1945. Agora, nós vimos lá na nossa primeira aula muito sobre a prosa, sobre a poesia da geração de 45. Então eu mostrei para vocês autores como João Guimarães Rosa, mostrei para vocês autores como Cecília Meirelles e outros autores que nós vimos ali. Neste momento, nesta aula, eu quero trazer uma outra parte muito importante e que eu particularmente acho muito legal, muito divertida, dessa geração de 45, que é a poesia concreta. Gente, eu tenho certeza que vocês vão amar este conteúdo, porque é algo que dá para você fazer com tudo. Tudo pode virar uma poesia concreta, e aí eu acho que essa aula vai atiçar a sua curiosidade para você mesmo começar a produzir alguns poemas. Veja esse poema aqui, olha. Olha que interessante o formato. Ele tem um formato específico. Esse formato aí, como se fosse um 8 virado, não é? Ele é o símbolo do infinito. Por quê? Porque ele não tem fim. É um símbolo que não tem ele não chega em um limite. Ele é contínuo. E aí tem um dizer. A linha deste 8, a linha deste símbolo do infinito, ela é feita por meio de palavras. E no poema diz o seguinte: o infinito dos seus olhos, olha, o infinito dos seus olhos me fazem encontrar, o infinito dos seus olhos me faz encontrar. É um poema infinito. A gente poderia ficar aqui o resto da vida lendo este poema. Então, olha que sacada legal. Nós temos então um poema que fala aqui do infinito dentro do símbolo do infinito. Enquanto eu tenho o próprio símbolo que dá a ideia de infinito, o poema também faz esse jogo com o infinito. Viu que a aula vai ser legal, né? Vamos continuar então. Quem que chegou com essa ideia de poesia concreta aqui? Foram esses 3 caras aqui, olha. A poesia concreta começou a ser desenvolvida pelos poetas Délcio Pignatari, Haroldo de Campos e Augusto de Campos por volta de 1952. Então, Haroldo e Augusto eram irmãos, e aí eles, juntos com o Délcio Pignatari, eles começaram a trazer então da Europa essa ideia de poesia concreta, de uma poesia que é feita por meio de vários elementos. Professor, vamos ver então como que chega esta poesia aqui. Eles organizaram e lançaram a revista livro Neugrandet, que foi uma espécie de marco inicial do concretismo. Em 1956 ocorreu no Museu de Arte Moderna de São Paulo a Exposição Nacional de Arte Concreta, o que tornou oficial o período concretista no Brasil.
Então, eles lançam a ideia da poesia concreta por meio desta revista livro aqui e também por meio deste evento. Exposição Nacional de Arte Concreta. Aí é como se fosse a data de nascimento, o marco inicial da poesia concreta no país. Tranquilo até aqui? Continuando então. Qual é o contexto histórico do concretismo? O contexto histórico do concretismo, ele é basicamente o mesmo contexto histórico da geração de 45. Em 1945, então, está acabando a Segunda Guerra Mundial. Então, o país e o mundo está vivendo este ambiente pós-guerra. E lembra que eu falei antes que eles começaram a poesia concreta por mais ou menos lá na década de 50? Na década de 50, começa também aqui no Brasil um novo governo. Então, nós temos aí o governo do ex-presidente Juscelino Kubitschek e também a construção da nossa capital, de Brasília. Então, é este mais ou menos o contexto histórico em que nós estamos tratando aqui no concretismo. Tudo bem? Bora lá, então. As características do concretismo. Vocês viram que o concretismo ele tem algumas especificidades bem fortes. Não é um poema comum, não é uma forma comum de se escrever. Vamos ver então algumas dessas características. Olha aí. Primeira, valorização dos aspectos visuais do poema com o emprego de caracteres tipográficos, desenhos, formas. Então, olha, este poema tem uma preocupação com o visual. Ele não quer simplesmente passar uma mensagem por meio de um texto escrito. Ele tem uma preocupação muito grande com o visual daquilo ali. Porque, como nós vimos lá no início da aula com o símbolo do infinito, não é somente as palavras que passam a mensagem. A própria forma com a qual o texto foi escrito também passa uma mensagem muito importante. Continuando. Exploração dos aspectos sonoros dos vocábulos com o uso de aliterações, assonâncias e paranomásias. O que é isso, professor? Isso aqui que a gente está falando são figuras de linguagem. Então, a aliteração e a assonância são figuras de linguagem que vão brincar com o som das palavras por meio, a aliteração por meio da repetição de consoantes e a assonância por meio da repetição de vogais. E essa outra palavrinha aqui, olha, paranomásia, é a figura de linguagem que vai caracterizar a utilização de palavras parônimas. O que são palavras parônimas? Palavras em que a forma de escrever e o som delas são muito parecidos. Por exemplo, acidente e incidente. Palavras que são diferentes, mas que lembram uma na outra. A gente quase confunde dependendo da forma de ouvir. Então, isso que é uma paranomásia, que era muito comum no uso aí do concretismo. Continuando as características. O uso de neologismos. O neologismo ele é utilizado tanto aqui na poesia concreta, quanto na prosa da geração de 45, ou seja, na escrita de romances, de contos da geração de 45. Guimarães Rosa é um dos autores que mais usaram neologismo na literatura brasileira. Mas o que é o neologismo, professor? Neologismo é a criação de novas palavras. Então, o que esses autores faziam? Eles criavam palavras que não existiam, palavras que nunca ninguém ouviu falar. Eles criavam palavras. Um exemplo de neologismo que eu tenho certeza que você já ouviu ou já falou, agora já não é mais um neologismo, mas até pouco tempo era. Zap, zap. Ninguém sabia o que é isso. Criaram essa palavra aí do nada, uma palavra nova, e que nós puxamos ela para o nosso vocabulário. Este é um grande exemplo de neologismo. Então, era muito comum
o uso de neologismos aqui na nossa poesia concreta, tá bom? Continuando. O poema concreto comunica-se por meio de sua estrutura, conteúdo. O que é isso? Que história é essa de estrutura, conteúdo? Eu vou ler novamente, olha. O poema concreto comunica-se, ou seja, a mensagem do poema concreto, ela é transmitida por meio de sua estrutura, conteúdo, por meio do conteúdo da mensagem ali, do texto escrito, e por meio da estrutura com a qual este texto é escrito. O conjunto que passa a mensagem, o conjunto que comunica, não é só um ou outro, é o todo, beleza? E por fim, nós temos a ausência de eu lírico, de expressão subjetiva. Olha que legal isso, a ausência de eu lírico. Você lembra o que é o eu lírico? O eu lírico é a voz dos poemas. Não necessariamente a pessoa que está falando no poema é o autor dele. Eu posso, por exemplo, escrever um poema em que a voz deste poema, a pessoa que fala neste poema, seja uma mulher. Então, no meu poema, o eu lírico é feminino, mas o autor é masculino. Portanto, o eu lírico é aquele que fala por meio do poema. E aí, na poesia concreta, não tem. Existe aí uma ausência do eu lírico, existe uma ausência da expressão subjetiva. Isso é muito interessante. Eu trouxe para vocês alguns exemplos da poesia concreta. Vamos lá, olha. Então eu tenho essa primeira aqui, do Augusto de Campos, que foi um dos precursores aí dessa poesia no Brasil. Percebam que, quando você olha de longe, nós lemos a palavra lixo, não é isso? Aí da sua casa, se você estiver um pouquinho distante da sua TV, da sua tela, você vai ler a palavra lixo. Porém, se a gente aproxima um pouquinho mais para poder ler mais de pertinho, nós vamos ver que a palavra lixo, ela é composta por diversas palavras luxo. Olha só que legal. Eu tenho, então, no todo, lixo, mas dentro do lixo eu tenho o luxo. Nós temos, então, uma brincadeira com as palavras, porque lixo e luxo são palavras bem próximas, não é? É como se fosse aquilo que eu falei com vocês antes, a paronomasia. Então, tem essa brincadeira com as palavras, muda só uma letra, olha. Lixo e luxo muda só o i e o u de uma palavra para outra. E para além disso, nós temos aí uma formação de que a gente tem uma mensagem que é transmitida, de que o lixo, a grande parte do lixo que nós temos hoje na nossa sociedade, ela é feita por meio de um excesso de luxo de alguns. Então as pessoas, a fim de terem os seus luxos, elas produzem muito lixo. Percebeu aí como que é interessante? No todo que é o lixo, a gente tem uma grande quantidade de luxo. Muito legal esse poema, não é? Olha o próximo. Esse daí é do Fábio Bahia. Então você vai perceber aí na sua tela que o formato é de um guarda-chuva. É um guarda-chuva que está sendo expresso aí de forma estrutural. E aí a mensagem diz o seguinte: um estranho objeto que guarda a preciosa chuva. Com apenas 3 anos, ele quer guardar a chuva. Nunca viu nenhuma água caindo do céu. Não sabe como o guarda-chuva funciona. Mas ter fé é coisa de nordestino. Olha que interessante. Nós temos então toda uma mensagem estruturada em formato de guarda-chuva. E essa mensagem, eu só peguei a mensagem e coloquei no formato de guarda-chuva? Não. Este autor, ele pensou como que ele ia trazer esta imagem
para dentro do seu texto, de modo a construir um sentido. E aqui o que ele faz? Ele faz uma crítica. No poema anterior, do Lixo e Luxo, também é uma crítica feita. E aqui ele faz uma outra crítica. Este poema, então, diz que a gente tem a marca aqui do nordestino, então a gente sabe que ele está representando aqui um nordestino, e fala da seca do Nordeste. As pessoas, então, uma criança de 3 anos, olha, com apenas 3 anos, uma criança de 3 anos, ela ouve falar o que é um guarda-chuva, mas ela não sabe para que serve. E na cabeça dessa criança, guardar a chuva é guardar mesmo, de colocar ela em um espaço e deixar ela lá guardadinha. Para nós aqui, guarda-chuva é outra coisa. Guarda-chuva é justamente esta imagem aqui, ela vai nos proteger da chuva. Mas lá a seca é tão grande que na imaginação dessa criança, o guarda-chuva é manter a chuva em algum lugar para que eles possam usar a água depois. Beleza? E eu trouxe mais um aqui do Arnaldo Antunes, bem simples, olha, mas muito interessante. Nós temos a palavra rever, só que a letra R e a letra E no final está invertida. Então, se você for olhar de um outro ângulo, você vai ler a mesma palavra. Olha só que legal. Você lê rever da esquerda para a direita e você lê rever da direita para a esquerda. E justamente o sentido da palavra de rever é ver de novo. Então você vê de uma forma e vê novamente de outra forma. Legal? Vocês gostaram? Bom, tenho esse aqui que é bem legal do Ronaldo Azeredo. Olha, um tanto de palavra de letras V. E aí, ao longo da leitura, lá embaixo, nós vemos que forma-se a palavra velocidade. O que tem a ver isso aqui, professor? Vamos ler esse poema? Perceba. V, 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 V. V, 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 V. V, 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 Veu. V, 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 Velô. V, 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 Veloci. V, 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 Veloci. V, 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 Velocidade. V, 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 Velocidade. V, 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 Velocidade. V, 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 desculpa, e aqui velocidade. Olha que interessante. Lembra da aliteração que eu falei antes? Do uso da mesma letra da consoante? Ele faz essa brincadeira, porque aqui a gente lê rápido, porque é a mesma letra. E nós vamos diminuindo a frequência dessa leitura. Nós vamos perdendo velocidade ao longo da leitura desse texto. Viu aí que legal? Bom, concretismo no Enem. É claro que a gente não podia deixar de discutir o concretismo no Enem. Veja esse poema aqui então. Nós temos aqui pluvial, vai descendo até tornar-se fluvial. Pluvial, então, é aquela água oriunda da chuva, enquanto que o fluvial é a água oriunda do rio. Nós temos, então, o movimento da água que cai e que torna-se, que vai lá para o rio. A água da chuva que vai para o rio, neste movimento aqui, ó, de cima para baixo. Perceba, então, que ele utiliza de palavras que também têm um som e uma escrita próxima, e ele traz isso em um formato. E aí nós temos essa questão. Sobre o poema, considere as afirmativas. O poema explora de modo simplista a linguagem poética. O poema apresenta uma simetria que revela racionalidade no ato de composição. O poema aproveita-se da semelhança sonora entre as palavras com significados diferentes. O poema apresenta a abolição do verso, colocando em destaque o pictório, o sonoro e o verbal. E a pergunta: assinale a alternativa correta. Letra A, B, C, D, E. Vou deixar aqui também para vocês pensarem, não vou dar resposta, para vocês refletirem aí sobre essa pergunta.
Tudo bem? Então, nós temos aqui a questão, nós temos aqui a pergunta. Beleza, gente? Tranquilo? Bom, vamos lá então. Essa aqui é a nossa referência. Muito obrigado pela nossa aula. Foi um prazer estar aqui com vocês. E nós voltamos nas nossas próximas aulas para poder estudar um pouquinho mais sobre esses poemas aí. Abraço e até mais.